Bom dia, irmãos. Vamos iniciar mais uma escola bíblica dominical para a honra, glória e louvor do nosso Deus. Vamos fazer uma oração. Senhor nosso Deus, louvado seja o teu nome. Te agradecemos, ó Pai, por esse privilégio de podermos aprender mais de ti através da tua palavra, que é viva e que também ela é eficaz. Abençoa, ó Pai, esse momento em que teremos a oportunidade de aprender o que fala sobre a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Abençoa esse momento, sei com a tua igreja, é que eu te oro, agradecido, em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém. Então, como eu adiantei na própria oração, vamos falar sobre a pergunta número 75, que é: o que é santificação? Nós estamos no capítulo 10, que fala sobre os benefícios da obra do mediador. Estamos estudando o Catecismo Maior de Westminster. Esse estudo ele é baseado no livro O Catecismo Maior de Westminster, comentado, escrito por Johannes Gerhardus Voss, e também pelo comentário do Catecismo Maior de Westminster, da Igreja Presbiteriana Aliança, em Limeira. Então, a pergunta 75 é: o que é santificação? Bom, os teólogos de Westminster chegaram à conclusão de que a melhor resposta a essa pergunta é: santificação ela é a obra, importante destacar que ela é a obra, da graça de Deus, pela qual os que Deus escolheu antes da fundação do mundo para serem santos são nesta vida, pela poderosa operação do Espírito Santo, aplicando-lhes a morte e a ressurreição de Cristo, renovados no homem interior, segundo a imagem de Deus, tendo os germes do arrependimento que conduz à vida e de todas as outras graças salvadoras implantadas em seus corações, e tendo essas graças de tal forma excitadas, aumentadas e fortalecidas, que eles morrem cada vez mais para o pecado e ressuscitam para a novidade de vida. Uma resposta longa, uma resposta que tem vários elementos que precisamos deixar mais claro o que significa essa resposta. Mas percebam que tem vários elementos que merecem nosso esclarecimento. Mas eu acredito que deve ter ficado claro que o objetivo de toda a obra de Deus é fazer com que nós viemos a morrer a cada dia para o pecado e também a cada dia ressuscitar para a novidade de vida. Tá? Vamos ver detalhes sobre essa resposta no decorrer desse estudo. Então, vamos lá. Entrando em mais detalhes, o primeiro aspecto que vamos verificar, detalhar um pouco mais, é que os eleitos, eles são santificados pela operação do Espírito Santo, que foi o que nós tínhamos visto aqui, quando foi falado que são, nesta vida, pela poderosa operação do Espírito Santo, ou seja, quem aplica em nós a salvação, a santificação, é o Espírito Santo. Ele que aplica em nós a morte e a ressurreição de Cristo. Ele é quem nos renova no homem interior e assim por diante. Então, essa ação, ou melhor, essa obra, ela é uma obra que ela é feita pelo próprio Espírito Santo de Deus. Então, nós que somos eleitos, ou os eleitos são santificados pela operação do Espírito Santo. E aí tem a passagem bíblica que está em Efésios 1:4, que diz que, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Então, aqui está falando sobre a obra, a redentora de Deus o Pai. Deus o Pai escolheu alguns, que é chamado também de eleitos, antes da fundação do mundo e com um propósito. Aqui nessa terra, devemos viver de forma santa e também irrepreensível na presença ou perante Ele, que é Deus.
Então, esse primeiro aspecto. Então, isso tem a ver com santificação, como sendo uma obra de Deus. E também 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 11 e 12, que nos diz: tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados. Então, o destaque é: fostes santificados, mas fostes também justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixei dominar por nenhuma delas. Então, o que está sendo falado aqui é que essa obra da santificação, ela também ela é operada pelo Espírito Santo de Deus. A terceira passagem, que está em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13, que diz: entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Então, mais uma vez deixando claro que há um grupo de eleitos, que aqui está escrito escolhidos, né, ou eleitos, desde o princípio. E estes foram escolhidos para a salvação, pela santificação. Essa santificação operada pelo Espírito Santo de Deus. O segundo aspecto dessa resposta tem a ver com o Espírito Santo. Ele aplica nos eleitos a morte e a ressurreição de Cristo. Isso com vistas à santificação. Então, a passagem bíblica está em Romanos 6,4, que diz: fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. A gente vai voltar a essa mesma passagem bíblica um pouco mais à frente, mas aqui o foco, né, da utilização dessa passagem é deixar claro que o Espírito Santo, ele aplica em nós a morte e a ressurreição de Cristo. Veja que está dito: fomos sepultados com Cristo. Da mesma forma como Cristo foi morto, ficou 3 dias lá sepultado, nós também morremos. Morremos para quê? Para o pecado. E nós, da mesma forma como Cristo foi ressurreto dentre os mortos, após o 3º dia, nós também somos ressuscitados. Da mesma forma, para vivermos como está escrito aí, em novidade de vida. E essa novidade de vida é exatamente a busca para a santificação. Okay? Se alguém tiver alguma pergunta, alguém quiser fazer alguma adição, lembrar de alguma passagem bíblica, pode ficar à vontade. Ok? Pode ficar à vontade. O terceiro aspecto dessa pergunta, ou melhor, dessa resposta, é que a santificação abrange a renovação integral do homem à imagem de Deus. Vimos que na resposta ele cita exatamente isso. Somos renovados, mas conforme a imagem de Deus. Então a passagem que nos dá base para essa resposta é a que está em Efésios 4, 22 a 24. Eu lembro que essa passagem já foi pregada aqui nessa igreja. O pregador pregou sobre todo o livro de Efésios, a carta de Paulo aos Efésios. E ficou bastante claro naquela oportunidade que Efésios 4, 22 a 24 é uma passagem que é muito importante, porque fala exatamente sobre a santificação. Em que aspectos? Vamos ler para entendermos. Efésios 4, 22 a 24, que diz: no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano. E vos, então o primeiro aspecto foi vos despojar. No segundo aspecto, vos renoveis no espírito do vosso entendimento. E o terceiro aspecto, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão
procedentes da verdade. Então, essa passagem nos diz o seguinte: todos os dias nós temos que nos despojar do velho homem, matar o velho homem, renovar o espírito do vosso entendimento. Como é que faz para renovar? Muitas vezes eu renovo o meu entendimento através da leitura da palavra de Deus, através da oração, através do jejum. Então são formas que eu tenho de renovar a cada dia o espírito do meu entendimento, que foi falado aqui na pregação, inclusive, de hoje, a questão da palavra de Deus. E, em terceiro lugar, vos revistais do novo homem, que tem a ver com vestir, né, se revestir ou vestir-se do novo homem. Então tem o velho homem, mas tem também o novo homem. Esse novo homem criado segundo Deus. Ou seja, aqui fala exatamente daqueles que foram eleitos, que têm que todo dia largar o velho homem, buscar renovar sua mente e vestindo todos os dias de novo homem em Cristo. Então, essa santificação, portanto, ela abrange essa renovação integral do homem, onde ele tem que todos os dias largar fora o velho homem, se alimentar da palavra, da oração, do jejum, das súplicas e por aí vai, e também se renovar no novo homem em Cristo. Esse é o aspecto, né, do homem buscar essa renovação integral em Deus. Também é falado nessa resposta que na santificação, o arrependimento, não somente arrependimento, todas as demais graças salvadoras que acompanham a salvação, elas são plantadas no coração do crente. Atos 11, 18 nos diz: e ouvindo eles estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: logo, também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Mais uma vez, deixando claro que a questão do arrependimento não é remorso. O remorso é um sentimento ruim. O remorso, você sente que pisou na bola e você sente aquele peso. Mas é um peso, um sentimento que não gera uma transformação de vida. O arrependimento, por outro lado, é esse peso, é esse sentimento, mas que gera, sim, uma transformação de vida. Tá? Então é muito importante deixar claro qual é a diferença entre o remorso e o arrependimento. Eu lembro muito, sempre que eu falo sobre esse texto, essa doutrina, eu lembro de Cristo falando para a mulher adúltera: vá e não peques mais. Nem eu te condeno. Vá e não peques mais. Então, é muito importante que, quando viemos a nos arrependermos, saibamos que o arrependimento traz mudança. Eu não quero pecar mais. Posso até pecar o mesmo pecado, mas não é algo que eu faça por meu próprio interesse. Eu não quero fazer. Eu não quero pecar, mas peco. Mas não que eu queira. Porque Cristo colocou no meu coração, colocou no coração de vocês: vá e não peques mais. Então a questão do arrependimento também é aos gentios. Também aos gentios. 1 João 3,9 também nos dá uma boa base sobre isso, quando diz: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Quando eu falo me refiro a todos nós não vivemos na prática do pecado, de forma, por eu querendo pecar, mas eu peco. Vocês pecam. Mas a gente peca sem querer. A gente peca por um deslize.
Mas, porque a nossa natureza também é uma natureza pecaminosa. Mas nós não vivemos na prática de pecado. Nós não pecamos assim, vou pecar aqui e depois peço perdão. Não é. Não deveria ser assim, né? Não deveria ser assim. Por isso que todo aquele que nasce de Deus não vive na prática do pecado. Pois o que está em nós é a divina semente. E nós não podemos viver mais pecando, porque nós nascemos de Deus. Né? Isso é muito importante. O quinto aspecto dessa resposta diz que na santificação, as graças que foram plantadas no nosso coração, elas são estimuladas, aumentadas e fortalecidas. Qual é a base? Uma passagem que fala sobre isso é Efésios 3, 16 a 19. Também já foi pregado aqui. Que diz, para que segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos. Esse fortalecidos com poder é exatamente isso. É uma graça que nos atinge o coração dos crentes para nos estimular, para aumentar, para fortalecer esse poder que se dá mediante o Espírito. E essa ação, ela ocorre no nosso homem interior. Ela acontece de dentro. E assim habite Cristo no vosso coração. Como é que eu vou ter essa graça estimulada, aumentada e fortalecida se Cristo não estiver no meu coração? Pela fé, estando vós arraigados, alicerçados em amor. Então a palavra amor aqui também é muito importante. Porque depois vai falar, a fim de poderdes compreender, não somente de forma isolada, mas com todos os santos, qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento. Aqui está falando do amor de Cristo que nós temos que conhecer, ou melhor, que nós não conseguimos conhecer, porque fala-se de dimensões, né? Largura, comprimento, altura, mas essa é a oração de Paulo. Ele quer que os crentes, juntamente com todos os crentes, porque está escrito com todos os santos, venhamos a conhecer qual é essa dimensão do amor de Cristo, embora exceda todo o entendimento. A gente não consegue medir todo o amor de Cristo, mas talvez temos uma porção do amor de Cristo por cada um de nós. Cujo objetivo é que, no final, sejamos tomados de toda a plenitude de Deus. Essa é a oração de Paulo. Ele quer que cada crente tenha esse conhecimento do amor de Cristo. Eu até fugi um pouquinho, porque tu está explanando mais o texto, mas o foco aqui é saber que para que você possa ter essas graças estimuladas, aumentadas e fortalecidas, é muito importante que você habite Cristo no seu coração e que você busque conhecer a extensão desse amor que Cristo tem por cada um de nós. Eu sei que é difícil, mas devemos buscar atingir a esse nível da plenitude de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Uma segunda passagem nos fala sobre a questão do estímulo, dessa graça de ser estimulada, aumentada e fortalecida, é que está em Hebreus 6, do 11 ao 12, que diz: desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência, para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Então aqui ele fala mostrar diligência.
nos esforçarmos, sermos diligentes mesmo, para não sermos indolentes, que no dicionário tem a ver com insensibilidade ou até mesmo negligência. Não podemos ser negligentes, não podemos ser insensíveis, mas devemos ser diligentes, porque devemos imitar daqueles que herdam as promessas. Devemos buscar ser imitadores de quem? De acordo com o próprio apóstolo Paulo, ele disse: sedes, pois, meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. É buscar imitar aqueles que imitam a Cristo. Isso é muito importante também. E como sexta e última explanação dessa resposta, tem que a santificação faz o crente cada vez mais morrer para o pecado e viver em justiça. Então a passagem nos deu a base é exatamente aquela que está lá. Eu tinha falado Romanos 6, 4, agora eu vou acrescentar o versículo 6 e o 14, que diz: fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado entre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Já tínhamos discutido sobre esse texto. Mas continuando. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. O 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Então, meus irmãos, mais uma vez, versículo 6. Junto com Cristo foi crucificado o nosso velho homem. E o corpo do pecado foi destruído. E como o corpo do pecado foi destruído, nós não vamos mais servir ao pecado como escravos. Não somos mais escravos do pecado. Hoje, eu e vocês somos escravos. Não mais do pecado. Somos escravos de Cristo. Pensem nisso. Deixou de ser escravo do pecado para ser escravo de Cristo. E o pecado, uma vez que você foi comprado pelo sangue precioso de Cristo, o pecado não terá mais domínio sobre vocês, sobre mim, sobre vocês. Não estão mais debaixo da lei, mas sim da graça. É importante falar aqui, quando não estás debaixo da lei, a lei, como lemos hoje, a lei é perfeita. Como é que eu posso não estar mais debaixo da lei? A ideia aqui é que a lei não serve para salvar ninguém. Aliás, muito pelo contrário. Ela serve para mostrar que nós somos miseráveis pecadores. Mas como é que faz para se livrar da punição da lei? Ora, aí vem a graça de Deus que nos atinge. Não esqueçamos que Cristo cumpriu toda a lei. E Ele imputa a nós essa justiça que Ele cumpriu. Ele cumpriu toda a justiça, cumpriu toda a lei. E isso nos é imputado para a justiça. Isso se dá tão somente pela graça de Deus. Ou seja, não tem nenhum merecimento de nenhum de nós. É simplesmente pela graça. Que para nós chega de graça, mas para Cristo custou o seu próprio sangue. Alguém tem alguma pergunta sobre santificação até esse ponto? Se tiver, levanta a mão. Houve algumas questões doutrinárias, só para reforçar ainda mais aquilo que viemos estudando. Então, a primeira coisa que eu vou falar é sobre a santidade de Deus. Ora, Deus, Deus tem atributos que alguns são comunicáveis, outros são incomunicáveis. Mas tem alguns atributos que são muito importantes nós reforçarmos aqui, exatamente para ressaltar a santidade de Deus. Um dos atributos de Deus é a bondade. Eu lembro que uma vez eu assisti uma pregação em que o
o pastor falava assim: Deus, ele é bom. Ponto. Porque algumas pessoas têm a tendência a querer colocar outros adjetivos. Deus é estonteantemente bom. Deus é maravilhosamente bom. Deus é asterisco bom. Só que não é isso. Deus, ele é bom. Ponto. Não precisa adicionar mais nada. Mas, enfim, na divindade não houve, não há e nunca haverá o mínimo sinal ou vestígio de maldade. Porque o bem é a essência de Deus. O bem é o objetivo de Deus. Todos os atos, todas as obras são boas. E por causa da sua bondade, também vem juntamente a fidelidade, a honestidade e a sinceridade. Isso de forma indissociável. Então, esse é um dos aspectos da santidade de Deus. Deus é bom. Deus possui uma moralidade que ela é absoluta. Porque Deus é um ser moral. Ponto. As suas palavras, seus atos e obras são revestidos de profunda moralidade. Sedes vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celestial. Então, Deus, ele é o limite da perfeição. Quer ser perfeito? Busque ser como Cristo. Contradições éticas não se verificam em Deus. O Filho do Homem, que é Cristo, jamais foi pego em qualquer ilícito, porque a moralidade é uma das suas marcas. Em terceiro lugar, Deus é absolutamente outro. Quando eu digo outro, é porque quando se quer comparar Deus com qualquer coisa criada, é impossível, porque a distância entre o Criador e a criatura é imensurável. Eu vi essa palavra também hoje na pregação. Ela é imensurável. O universo de Deus não se identifica por natureza e essência com a do homem. Não queremos comparar Deus com o homem, porque Deus, ele é santo em si mesmo. A santidade é um atributo real de Deus. Ele não peca e nem pode pecar, porque ele é o oposto do pecado. Ele é inatacável pelo mal. Ele é estruturalmente incorruptível. Incorruptível. Tem algumas doutrinas que falam que quando nós nos perguntamos, haveria possibilidade de Jesus Cristo pecar? Ele sendo homem? Uma boa pergunta. Uma boa pergunta. Não vou responder, não. Procurem se haveria ou não a possibilidade de Cristo pecar. E se Cristo pecasse? Uma boa pergunta também, né? Pesquisem sobre esse assunto. O segundo aspecto dessa questão doutrinária é a santidade no homem. Veja, a santificação do eleito, ela tem origem exclusivamente na graça salvadora. Então, a origem da santificação está em Deus. E por isso que o eleito, ele é santo, não no sentido de mártir, como algumas denominações tentam forçar. Mártir, martirizado. Não. O sentido de santo é separado para Deus. Tem um grupo de pessoas, Deus, na sua soberania, resolveu selecionar alguns desses homens e separou-os. Tirou de um caldeirão, colocou em outro. Separou-os. Isso que significa santo. Por isso que a santificação, ela tem origem em Deus. A origem da santificação não surge em mim, não surge em vocês, mas surge em Deus. E todo ser humano só se torna santo pela misericórdia de Deus, mediante a eleição que ocorreu
antes da fundação do mundo, e a vocação, que é esse chamamento, esse chamado em Cristo Jesus. É claro, embora nós somos separados, somos adotados como filho, como estudamos na última pergunta 74, o que é adoção? Mas somos adotados como filho. Nós continuamos sujeitos a falhas morais, falhas espirituais. Ou seja, continuamos pecadores. A diferença, meus irmãos, mais uma vez eu vos falo, a diferença entre nós, crentes no Senhor Jesus, e o ímpio, é um filtro. É uma ilustração, tá? Não está na Bíblia. Quer dizer, não está com essas palavras. É como um filtro, que quando Deus olha para mim e para vocês, sem nos olhar pelo filtro, Ele nos vê santos e irrepreensíveis. Ele nos vê mais alvos do que a neve. Mas em retirando o filtro, Ele nos vê como nós somos, miseráveis pecadores. Quem é esse filtro? Esse filtro chama Jesus Cristo. Então, mas para que Deus me olhe e me veja através do filtro, Ele teve que fazer uma obra antes disso, que é nos eleger antes da fundação do mundo e um dia nos chamar. Okay? Mas enquanto nós vivemos nesse mundo, nós sim temos falhas. É por isso que nós devemos nos arrepender todos os dias. Orar a Deus todos os dias. Mesmo sabendo que o sacrifício de Cristo na cruz é suficiente para pagar toda a nossa transgressão. Mas nós continuamos pecadores. Mas aos olhos de Deus, quando Ele nos vê mais alvos que a neve. Porque Ele nos vê através de Cristo. E, irmãos, sem reconciliação com Deus, não há santificação. Porque Romanos 5, 1 diz que justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Somos reconciliados com Deus. Então, o mesmo Deus que reconcilia, Ele também nos santifica. E a regeneração, que é o novo nascimento, e esse crescimento que nos ocorre através da santificação, são obras da graça de Deus. Não vem de nós, mas vem da própria graça de Deus. E também ser santo e santificar-se. Interessante, né? Ser santo e o santificar-se. Ser santo porque quem nos escolhe, quem nos separa, é Deus. Mas eu tenho que fazer, né? Quer dizer, entendam bem. A busca da santificação, ela é um papel nosso. Eu devo buscar cada dia me santificar. Mas eu tenho que ter consciência de que a origem disso não vem de mim, vem do próprio Deus. Por exemplo, Efésios 2, de 8, do versículo 8, que diz que é pela graça somos salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. E depois ele diz assim, as obras que eu preparei para que andássemos nelas. Então, até mesmo as boas obras não vêm de nós, vem do próprio Cristo que preparou-as para que nós viéssemos andar nessa obra. Então, ser santo e santificar-se são decorrência da eleição de Deus, que aconteceu antes da fundação do mundo. Mas olha só que interessante, nós fomos inseridos na comunhão dos redimidos, sendo que a santificação, ela não existe fora do corpo de Cristo, que é a igreja. Então, onde é que eu vou poder... já foi falado aqui também numa pregação, quais são os dons. Onde é que eu exerço os dons? O dom serve para glorificar a Deus, mas tem para edificar aos irmãos. Da mesma forma, a santificação. A santificação não existe fora
do corpo, que é a própria igreja. Vou fazer algumas perguntinhas aqui para ver se nós entendemos o que foi explicado aqui agora. Por que a santificação é chamada de obra e não ato? Vimos que a adoção é um ato, não é isso? A adoção é um ato. Então, até agora, a gente viu todos a ordem da salvação, vimos que todos foram atos. Mas aqui mudou. Já não é mais um ato, é uma obra. Por que uma obra e não um ato? Um de cada vez. Não. Um de cada vez, não. Calma. Por que uma obra e não um ato? Alguém se habilita? Porque é um processo. Muito bem. Se fosse um ato instantâneo, aconteceu, acabou-se. É uma obra, porque é um processo. Muito bem. Que está aqui. É um processo para a vida inteira, não um ato instantâneo. Muito bem. Pergunta difícil essa aí. Quem serão os santificados? Isso, muito bem. Que são chamados eleitos. Muito bem. Somente os eleitos. Há algum poder envolvido na santificação? E qual é o poder que está envolvido na santificação? Boa pergunta, né? Boa pergunta. Tem um poder envolvido aí na santificação. Fazer que nem o presbítero Júlio Bessa. Vou responder logo, né? O poder está exatamente no Espírito Santo de Deus. Porque sem ele não haveria santificação. Como foi falado aqui, como o irmão Anderson falou também. 1 Coríntios 7, 4 é falado de um outro tipo de santificação. 1 Coríntios 7, 4 diz o seguinte, que o homem incrédulo, ele é santificado pelo convívio com a mulher crédula. E que a mulher incrédula, ela é santificada no convívio com o homem crente. Porque senão os filhos seriam impuros. Vírgula, mas agora são santos. O que significa esse santificado e esse santo? É o mesmo que está sendo falado nessa doutrina ou não? E o que significa esse outro tipo de santificação? Boa pergunta também, né? Alguém se habilita? Alguém se habilita? Não. Vamos responder, né? Responder. Veja, esse tipo de santificação é mais de um privilégio externo, de estar numa certa posição, que a pessoa vai receber certas bênçãos, certos privilégios espirituais, mas que não necessariamente tem a ver com salvação, tem a ver com essa santificação, tem a ver com essa eleição que ocorreu antes da fundação do mundo. Mas são bênçãos que as pessoas, né? Estou lembrando aqui de certas situações que ocorrem, de só por estar nas proximidades, nos arredores, né? Acontece, pessoas serem abençoadas, né? Então, pronto, é exatamente isso. Esse tipo de santificação que está sendo falado em 1 Coríntios 7, 4. Então, não é o mesmo tipo de santificação. Pastor? Eu penso sim, sempre não está correto, mas eu sempre penso, por exemplo, uma pessoa que está crente, que o testemunho e a vida do crente piedosa constrange e cerceia a impiedade do descrente que vive e convive com essa pessoa. Sim, com certeza. Com certeza. Já aconteceu, eu já sei de várias situações de que um crente, estando numa certa localidade, certa posição, ele realmente constrange pessoas a não falarem palavrão, não falarem bobagens, porque tem um crente lá. Então isso é real, isso é verdade. Essa posição, exatamente. Posição.
Ok, então, próxima pergunta. O que significa dizer que o Espírito Santo aplica a morte e ressurreição de Cristo àqueles que estão sendo santificados? O que significa aplicar a morte e ressurreição de Cristo? Uma dica, Romanos 6,4. Então, a morte significa morrer para o pecado. Ressurreto aqui no sentido de para uma novidade de vida. Muito bem. Então, significa que todos os benefícios conquistados por Cristo para os eleitos, né, pelo seu sofrimento e morte, e que foram garantidos por sua ressurreição. Todos eles são verdadeiramente concedidos ao crente pela operação do Espírito Santo, que tem a ver exatamente com morrer para a morte e viver uma vida em novidade. Próxima pergunta. Qual o padrão que o Espírito Santo conduz a sua obra de santificação? Ok, o Espírito Santo conduz, né, a santificação, mas segue-se um padrão que estava na resposta. Segue-se um padrão. Imagem de Cristo, imagem de Deus. Exatamente isso. Portanto, o padrão é a imagem de Deus. Vocês sabem, né, que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, mas quando ele caiu, essa imagem foi quebrada, foi maculada, mas não completamente destruída. A imagem ficou meio que desbotada, mas não foi completamente destruída. Sabia que isso aqui é importante nós sabermos isso? Que todo ser humano, possui sim, mesmo que de forma maculada, a imagem e semelhança de Deus, sim. Por meio da santificação, a imagem de Deus no homem, ela vai sendo, né, restaurada, porque é um processo. Vai sendo restaurada. É por isso que quando você peca, você sente. Você não gosta. Você se arrepende. Você chora. Você chora. Amargamente. Mas não esqueçamos, a diferença entre arrependimento e remorso, ela é bem tênue. Porque o remorso não produz mudança. O arrependimento, sim. Mudança de vida. E que consiste basicamente em conhecimento, justiça e também a santidade. Muito bem. Qual a figura de linguagem que o catecismo utiliza para descrever o processo de santificação? Qual a figura de linguagem que o catecismo utiliza para descrever o processo de santificação? Alguém se arrisca? Não, ninguém se arrisca. Vamos responder então, né? Morte e ressurreição. Morrer para o pecado e ressurgir em novidade de vida. É uma figura. É uma figura. Porque a morte e a ressurreição ocorreu com Cristo. E essa figura, morte e ressurreição, tem uma conotação para nós. Morte para o pecado e ressurreição para a novidade de vida. São diferentes, mas que têm uma implicação nas nossas vidas. Acho que a última pergunta: quais são hoje os 2 erros mais comuns com relação à santificação? Vamos tentar puxar pela nossa mente. Dois erros principais. Talvez seja do homem pensar que ele, pelo próprio esforço, pode conseguir somente pelo próprio esforço. Exatamente. Pelo seu próprio esforço, ele acha que consegue buscar uma vida santa. Essa é uma.
responder, né, logo. Primeiro é a questão do antinomianismo, que é uma linha que nega que o crente esteja obrigado a observar a lei moral de Deus. Nesse caso, esse erro torna a santificação desnecessária. Mais uma vez, vale a pena reforçarmos a ideia de que eu não sou salvo, né? Quando digo eu, né? Nós não somos salvos porque nós observamos a lei moral. Nós não somos salvos por isso. Porque a salvação ela é pela graça, né? Mas isso não quer dizer que eu tenha que negligenciar a lei moral de Deus. Porque a lei moral de Deus ela é perfeita. Perfeita e restaura a alma. Então, irmãos, como a salvação ela é pela graça, os antinomianistas acreditam que não precisa cumprir mais nada, não. Já estou salvo mesmo, por que eu tenho que cumprir a lei? Por que eu tenho que buscar cumprir a lei? Eu estou salvo mesmo, estou de boas, estou tranquilo. Cristo já pagou, posso levar minha vida do jeito que eu quiser. Não, claro que não. Fomos salvos a Efésios 1, que nós acabamos de ler, 1:4, se não me engano. Fomos salvos, Cristo nos chamou, Deus nos chamou, né, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Então, a primeira é desse antinomianismo. A segunda, que tem a ver, né, com a questão do perfeccionismo, também chamada de santificação total, ou perfeição sem pecado, que afirma que a santificação não é um processo, mas ela é um ato. Então, todo salvo, ele já é declarado como santo e não precisa mais santificar-se ou buscar a santificação. Ou seja, é uma doutrina que diz que é santo instantaneamente. Então, não sei se deu para todos ouvirem, né, o que o pastor acabou de falar, mas é exatamente isso, né, que o antinomianismo exatamente é o que eles são contrários à lei, né? Por outro lado, temos o outro grupo, no outro extremo, que é a lei aplicada de forma ferrenha, né? Que são os legalistas, né? Dois extremos aí dessa mesma. Interessante que esses dois elementos, né, o antinomianista e o legalista, estão na parábola do filho pródigo. Mas fica para né? Filho pródigo. Existe o antinomianista e o legalista. Mas ok. Então a pergunta número 78 vai voltar a discutir mais sobre esse tema. Então, irmãos, essa aqui é uma resposta, uma pergunta geral, que nas próximas nós vamos tentar, então, explicar melhor, né? Destrinchar melhor. André. Podemos dizer que a santificação para Deus é um ato, para nós é um processo? O que vocês acham? Entenderam a pergunta do André? Para Deus, a santificação é um ato. Para nós é que é um processo. O que vocês acham? Rafael disse que está certo. Justifique. Sim, certo. Qual o sentido, então? Sim. É uma ordem. Sim, com certeza. Eu não posso tangenciar. É uma ordem, um mandamento. É uma ordem. Isso, está no imperativo, né? Imperativo, né? Um imperativo no sentido de ordem. Não tem como ficar pensando, mas será que é? Não é? É ordem. Pastor Milton. Não, já respondeu. Então, vocês estão querendo dizer o quê? Que para Deus
um dia como 1000 anos, e 1000 anos como se fosse um dia, é isso que quer dizer? É por isso que Paulo já nos diz, né? Nos salvou, nos santificou, nos justificou, nos glorificou, né? Mas ainda não fomos justificados, mas já coloca no passado, como já tendo já nos glorificado. Mas eu concordo que é por aí mesmo, né? Deus realmente ele é atemporal. Nós somos limitados, né? Então, vamos orar? Mais uma vez. Senhor nosso Deus, Tu és o Deus que um dia, antes da fundação do mundo, Tu elegeste um grupo de pessoas que Tu chamaste para ser santos e irrepreensíveis na Tua presença. Ó Pai Santo, queremos Te louvar, porque na igreja de Cristo é que estão reunidas essas pessoas, esses eleitos por Ti, que foram chamados por Ti, e que hoje, ó Pai, mesmo sendo pecadores, mesmo de lábios impuros, são vistos por Ti como santos, irrepreensíveis e mais alvos do que a neve. Porque essas pessoas são as pessoas que creem verdadeiramente em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Ó Deus, que Tu possas estar afirmando em nós as Tuas verdades, que Tu mesmo já falaste nas Tuas Sagradas Escrituras, e que possamos, ó Pai, buscar uma vida de alimento dessa Tua Palavra. Porque como a Tua própria Palavra nos diz, ela é viva, ela é eficaz. Ela que restaura a nossa alma, ó Pai. A Tua Palavra que é a verdade. Uma vez que Cristo, que é a Palavra, também Ele é a verdade. Ó Deus, nos ajuda para que possamos viver a cada dia uma vida que busque a santificação. Porque a Tua Palavra nos diz, sem a qual ninguém verá a Deus. Que Tu possa estar nos ajudando nesse processo, ó Pai. Que nós carecemos do Teu cuidado, da Tua presença e da Tua edificação em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Abençoa esse dia, ó Pai, o dia que reservamos para Te cultuar, o dia do Senhor. Que possamos, ó Pai, buscar uma vida santa e irrepreensível. É o que eu Te oro, agradecido, em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém.